Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por chegar até aqui. Quem tem Bíblia, abre ela no livro de Ezequiel 37. Apenas o versículo de número 14. Ezequiel capítulo 37. Apenas o versículo de número 14. Que Deus continue abençoando esta igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor Logival, pela confiança, todos os obreiros, o cantor, sua esposa, os dois jovens que estão me acompanhando, o irmão Assis, que congregamos um tempo junto, um irmão, um amigo confiável que Deus colocou na minha vida, junto com a sua família. Ezequiel capítulo 37, apenas o versículo de número 14, vamos fazer leitura, que diz assim: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Pode tomar o teu assento. Em nome de Jesus, louvamos por esta palavra lida, ao qual eu quero ministrá-la ao teu e ao meu coração. Esta época do livro deste profeta foi uma época de muita tristeza, muita angústia a um povo que foi levado cativo. Mas esse povo, antes de ser levado cativo, ele foi avisado do que aconteceria se eles não se voltassem novamente para Deus. Este povo, quando Deus os prosperava abundantemente, era um povo que virava as costas para Deus e só queria olhar para as riquezas da terra. Mas Deus sempre levantava um profeta para alertar, um homem como atalaia, como sentinela, para alertar, para avisar o povo que se voltasse para Deus e não, aleluia, continuasse fazendo as coisas de idolatria que Israel costumava fazer. Este povo começou a ser falado em Êxodo, quando a Bíblia fala sobre a morte de José, aonde ali morre um faraó, vem outro faraó, e este não reconhece a José. Vai se começar a história do povo hebreu que crescia e crescia em números, e vendo, aleluia, o rei, que este povo crescia em números, colocou trabalhos pesados, colocou, aleluia, serviços pesados diante a este povo, falando para consigo que este povo crescesse e só continuasse crescendo desta forma. Qualquer hora eles iam tomar conta da terra do Egito, matar os egípcios e tomar para eles. Então ali vai se começar a escravidão do povo hebreu, ao qual agora se trabalha para o rei e só para comer e para dormir. E aleluia, um certo dia este próprio faraó, vendo que o povo crescia em número, ele coloca uma ordem falando-se que todo bebê que nascesse do ventre de uma hebreia tinha que ser morto na hora do que o parto seria feito, ou uma criança do sexo masculino até 2 anos de idade, qualquer soldado egípcio que via esta criança do sexo masculino, ele teria que ser jogado ao rio Nilo ali para morrer. E do ventre de uma hebreia chamado de Joquebede, ali vai nascer uma criança do sexo masculino, e esta criança nasce com uma promessa de ser o libertador
daquele povo. E Joquebede, vendo esta situação, que era do sexo masculino, ela consegue esconder esta criança por 3 meses, mas sabemos que depois, ao crescimento, aos dias e os meses passando, o choro irá aumentar, o grito irá aumentar, desta criança querendo mamar, querendo comer, ia aumentar. Não teria mais como Joquebede guardar esta criança e esconder de algum soldado. Qualquer hora ia passar algum ali, ia ouvir o choro desta criança, ia ver que era do sexo masculino e ia jogar ao rio Nilo. Agora Joquebede, creio eu, que através de muito jejum, muita oração, agora está pegando betume, linho, e ali formando um cesto com muitas lágrimas sendo derramada aquele cesto, porque agora Joquebede tem para si um plano: fazer este cesto, ir até a beira do rio e colocar esta criança. Mas eu creio que ali agora, quando Joquebede, ela está fazendo este cesto, ela está formando para colocar esta criança que ainda não tinha nome dentro do cesto. Joquebede orava a Deus, Joquebede clamava a Deus, Joquebede talvez falava: Deus, eu vou colocar este menino dentro desse cesto. Eu sei que depois que eu colocar, não estará mais sobre o meu controle, mas eu tenho a certeza que do teu controle nada escapa, nada foge, nada pode se distanciar do teu controle. Então, Senhor, coloca em tuas mãos esta criança. E creio que o Joquebede fazia uma oração tipo assim. Agora está indo ela à beira do rio juntamente com a criança e juntamente com Miriam também ainda, aleluia, uma criança se formando jovem. Ali agora Joquebede chega à beira do rio, joga, aleluia, o cesto na água. O cesto agora está indo e está se distanciando agora das mãos e do controle de Joquebede. Mas eu creio que lá no trono, lá no terceiro céu, há alguém que está olhando para o cesto, está olhando para a criança e está confortando o coração de Joquebede. Eu creio que a Deus falando: Joquebede, não te preocupa, porque esta criança tem promessa. Está fugindo do teu controle, mas não está fugindo do meu. Se as águas do Nilo estão turbulentas, eu vou acalmar, eu vou direcionar o menino, eu vou direcionar a criança. Pode até algo fugir e escapar do teu controle, mas do controle de Deus não escapa, do controle de Deus não foge, porque o que é teu é teu, o que é teu ninguém toma, o que é teu ninguém pega. O que Deus prometeu a ti foi a ti, o que Deus falou contigo foi contigo, não há como escapar. Agora o menino chega até perto aonde a princesa está banhando. Ela pega o menino, coloca o nome de Moisés, significa das águas o tirei. Mas havia alguém, ainda criança, inexperiente, mas cheio de amor por aquela criança, Miriam. Enquanto a mãe está indo para casa chorando, angustiada, não sabendo a direção que o menino estava indo, a criança ficou ali, indo o cesto, e à beira do rio Miriam está seguindo o cesto. E quando cai no colo da criança, no colo da princesa, e que a princesa pega, alguém fala: tu está vendo? São vestes hebreias. Alguém chega e fala à princesa: eu sei quem pode amamentar esta criança, porque ela está chorando e está com fome. A princesa fala rapidamente: vá buscá-la. Aquela quem tu fala, a mãe que está chorando, a mãe que está angustiada, talvez está no chão jogada aos prantos, nem lágrima mais consegue derramar. Agora vem aquela criança usada por Deus tremendamente, abre a porta, fala: mamãe, vamos lá buscar. Talvez Miriam fala: mamãe, vamos lá buscar Moisés. E talvez Joquebede fala: quem é Moisés? Não conheço nenhum Moisés. Agora Miriam talvez fala: mamãe, enquanto tu estava chorando, enquanto tu estava desesperada, enquanto tu estava pensando que não estava dando mais nada certo, eu fiquei ali perseverando, eu fiquei ali insistindo, eu não desisti. Eu fiquei com a criança, está no colo da princesa, mas ela mandou te buscar para você cuidar e para você amamentar esta criança, porque foi Deus que te deu. Deus, Ele está contigo em todo momento
dentro da tua vida, aleluia, seja na angústia, seja no deserto, seja no vale, Deus ele está caminhando com você, e pode dormir tranquilo, descansar tranquilo, porque sempre tem alguém pagando preço em oração pela tua vida. Então nunca deixe a angústia tomar conta da tua vida, nunca deixe o desespero tomar conta da tua vida. Um certo dia tinha um homem lá em Atos 12 que estava preso, acorrentado os braços, os pés, 12 soldados cuidando dele. Ele conseguia dormir um sono tranquilo, por quê? Porque havia vigília na casa da irmã Maria. Tinha alguém falando: Senhor, entra dentro daquela prisão e liberta o teu servo, porque o teu servo tem promessa, o teu servo tem chamado, o teu servo tem coragem. É por isso que Deus conseguiu confortar o coração de Pedro, aleluia, dentro daquela prisão. Pedro sabia que no outro dia poderia morrer, mas Pedro também sabia que havia alguém que foi até o Calvário, derramou sangue inocente, pagou todo o preço, não para que Pedro morresse naquela prisão, mas para que Deus trouxesse libertação, salvação e transformação. Deus ele cuida de tudo. Deus ele cuida. Deus ele cuida. Este menino cresce, mata um egípcio, sai da terra, depois com 80 anos volta, liberta o povo começa a caminhar pela terra. Era 40 dias, se torna 40 anos. Moisés morre, Josué agora sucessor de Moisés também. Deus fala com Josué, e é tão lindo que Deus começa falando que daria tudo a Josué, e para Josué não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas meditar na palavra de noite ou de dia, é que Deus seria com ele todos os dias de sua vida. Agora Josué é o guia, o líder, o pastor do povo, e Josué também é vitorioso em todas as vossas batalhas. Logo após nós pulamos lá para o livro de Juízes por causa de horário. Ali os juízes começam agora a julgar o povo. Vem Débora, vem Sansão, vem homens levantados por Deus, ao qual Deus levanta para dar vitória ao povo. Só que o povo agora se sente muito oprimido só por juízes. Deus pede, aleluia, a Samuel um rei. Samuel consulta Deus. Deus fala a Samuel se o povo quer dar a eles um rei. Saul agora é colocado como rei sobre toda a Israel. Saul governa, Saul desobedece. O Espírito de Deus ele se retira de Saul. Agora Deus fala com Samuel para ir até a casa de Jessé, que lá dentro da casa de Jessé Deus já tinha provido, escolhido para si um homem, rei segundo o seu coração. Aleluia. Samuel vai até a casa de Jessé, mas a primeira vez que Deus rejeita a Saul e que Deus fala com Samuel, que já tinha escolhido um rei segundo o seu coração, Davi ainda nem tinha existido, porque Deus ele sabe como ele faz as coisas. E quando, aleluia, Deus fala para Jeremias e pregar a palavras, e Jeremias fala: Senhor, eu não posso, eu sou uma criança. Só que Deus fala a Jeremias: antes que te formasse no ventre os ossos, eu já te escolhi, te separei, e para as nações eu te dei por profeta. Deus já está falando: Jeremias, não fala que é uma criança, tu nem estava dentro do ventre ainda, eu já tinha um projeto na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Samuel vai até a casa de Jessé, e ali ele fala que dali sairia um rei. E Jessé, vendo seus 3 filhos que trabalhavam como soldados para Saul, já pensa que é Eliabe, Abinadab e Samar, só que não é nenhum. Aleluia, porque Deus ele fala o primeiro a Samuel. Até Samuel se impressiona com a estatura, com a formosura, com a belezura, aleluia, com as ferramentas que está na mão do primeiro. Samuel mesmo pensa com a visão natural que seria o primeiro. Só que Deus fala: Samuel tem cara de rei, tem jeito de rei, tem estatura de rei, mas tu vê só o exterior, eu vejo por interior, eu vejo o coração, eu sei da intenção do coração. Aleluia, passa todos. Agora Samuel pergunta: acabaram os seus filhos? Você falou: não, há um que está no campo trabalhando, manda chamar. E ninguém senta à mesa enquanto este
se não chegar, chega Davi. E quando chega Davi, a Bíblia fala que Davi é franzino, mas Deus não se preocupa com estatura, com formosura. Deus não se preocupa. Deus quer vasos que se colocam na brecha para ser usado. Deus se coloca diante daquele que se coloca diante de Deus para fazer a obra. Às vezes eu mesmo escuto algumas pessoas perguntar para mim: pastor, qual é o meu chamado? Eu falo: irmão, eu não posso te responder esta pergunta, mas tu pode perguntar para Deus. Vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a oração e tenha intimidade com Deus, para que Deus se revele para ti aquilo que Ele quer fazer através de você nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Davi é ungido com 13 anos, agora Saul morre, Davi torna rei com 30 anos sobre toda a Israel. Davi começa a reinar, Davi morre, vem Salomão, e assim vem vindo rei através de rei. Judá teve 20 reis, sendo, aleluia, que um dos reis foi mulher. Todos os reis, aleluia, foram fiéis ao Senhor. A Israel também teve 20, todos os reis negaram ao Senhor. E agora Deus vai levantar um profeta chamado pelo nome de Jeremias para apregoar ao povo sobre o castigo que viria sobre Israel. Israel agora começa a ouvir o profeta fala com Deus, e Deus fala com o profeta para que o profeta pronuncie todas as palavras que Deus colocar na sua boca para falar. Só que agora Jeremias vai ser confrontado por um sistema que não quer saber mais de Deus. Agora Jeremias vai ouvir palavras duras para consigo mesmo. Enquanto Jeremias prega, o povo fala: é lunático. Enquanto Jeremias prega, o povo fala: é adivinho. Enquanto Jeremias prega, o povo fala: é mentiroso. Enquanto Jeremias está pregando, nada está acontecendo. A única coisa que acontece no mistério de Jeremias é soco na cara, é calabouço, é prisão, é rejeição. Porque crente não foi chamado não para ser aplaudido, crente foi chamado para ser rejeitado mesmo, pelo um sistema que não acredita em Deus, que não confia em Deus e que não quer morar no céu. Jeremias agora é confrontado de todos os lados. Ninguém quer ouvir a mensagem de Jeremias, porque acham que a mensagem é dura, e ele continua pregando. Deus manda no 18 Jeremias descer até a casa do oleiro, que ali Deus o faria ouvir as suas palavras. Jeremias desce, o oleiro está ali fazendo vaso conforme o seu prazer. A Bíblia fala que o vaso cai e quebra. O oleiro pega, aleluia, o vaso quebrado e começa a fazer o mesmo conforme o seu bem prazer. E quando ele pega o mesmo vaso e ele começa a fazer de novo, agora a voz de Deus brada a Jeremias, falando: Jeremias, porventura não poderei fazer eu assim com a casa de Israel? É Deus falando: Jeremias, Israel está quebrado, mas é meu. Jeremias, os vasos se quebraram, mas são meu. Olha, Jeremias, eu quero fazer um vaso lindo, eu quero fazer um vaso perfeito, mas Israel não quer. Agora no 19 Deus fala: Jeremias, pega o vaso, vai no meio da praça. Jeremias obedece a voz de Deus, vai no meio da praça e quebra o vaso. Agora Deus fala a Jeremias: Israel está bem assim nas minhas mãos. Israel está quebrado e eu vou quebrar muito mais. Fala a eles. Jeremias transmite a palavra de Deus. Ninguém está aceitando a palavra, estão achando dura, estão achando pesada. Por quê? Porque a prosperidade terrena naquela época estava falando mais alto do que obedecer a Deus. E Jeremias, de tanto pregar e nada acontecer, chega uma época que chega ao ministério de todo homem e de toda mulher, a época do cansaço, a época que a gente está tanto ano na obra de Deus e parece que não acontece nada. A gente prega às vezes 1 ano, 2 anos, ninguém é salvo. A gente jejua, ora, a gente paga preço na madrugada, quando chega na mensagem às vezes nada acontece. A gente louva, parece que nada acontece. A gente está tantos anos às vezes na presença de Deus, não peca, não se desvia,
não acontece nada no nosso ministério de errado. Aí, aleluias, a gente vê todo mundo prosperando, todo mundo feliz, e o nosso ministério parece que não avança, que não acontece nada. Chega uma hora que a gente fica que nem Jeremias, porque Jeremias pegava, Jeremias era preso, Jeremias pregava, Jeremias apanhava, Jeremias pregava, era jogado num calabouço. Um certo dia Jeremias também cansou, ele chegou até Deus e falou: Deus, eu cansei, não quero mais pregar, não quero mais pastorear, não quero mais louvar, eu quero entregar meu ministério nas tuas mãos. Eu estou cansado, eu prego e não acontece nada, eu estou no meio do povo, eu quebro o vaso, eu vejo o vaso, eu vou até a fenda, eu coloco o cinto, eu pego o cinto, eu faço tudo o que o Senhor manda, e a única coisa que eu recebo é desprezo do povo ao qual o Senhor falou que é do Senhor. Deus, aleluia, Jeremias chega a um ponto de falar: Deus, eu acho que eu estou iludido, eu acho que eu estou louco mesmo, eu acho que eu sou lunático mesmo, eu estou iludido, e também estou achando que o Senhor me iludiu. Jeremias estava: Deus, eu não quero mais, eu vou chutar o pau na barraca, não vou mais pregar, não quero mais. Só que o mesmo Jeremias, no mesmo versículo que ele fala que ele está iludido, ele reconhece, ele fala: Deus, parar eu quero, e falar que eu quero parar eu quero, mas eu não consigo, porque toda vez que eu falo que eu vou parar, toda vez que eu falo que eu vou me desviar, há um fogo que começa a arder dentro de mim, e que eu não consigo parar, eu não consigo desistir, eu não consigo retroceder, eu não consigo olhar para trás. É Jeremias falando: eu até posso falar, mas eu não consigo, eu até posso querer, mas eu não consigo. Senhor, eu até estou falando contigo que eu estou iludido, mas eu não consigo parar, porque maior é a chama que há de mim do que a vontade que vem na minha mente. É por isso que você não consegue, até pensa: eu vou parar, eu não vou mais participar de culto de senhores e senhoras, eu vou sair do departamento, eu vou largar tudo, eu vou entregar para o pastor aquilo que ele entregou, e você não consegue. Por quê? É porque você foi chamado para fazer isso. Deus chamou você para fazer isso. É por isso que pensa, mas não consegue, porque quem colocou você foi Deus, e quem chamou você foi Deus, quem ungiu você foi Deus, quem escolheu você foi Deus, quem tirou você do lamaçal de pecado e colocou sentado entre os príncipes foi Deus. Foi Deus. Foi Deus, foi Deus, e é Ele que te sustenta. Salmo 121. É por isso que nós elevamos nossos olhos para o alto, de onde vem nosso socorro. O nosso socorro vem dele, do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Ele é nosso pastor e de nada nós temos falta. A única coisa que nós podemos sentir falta é da presença, é do cheiro do Espírito, é do toque do Espírito. A única coisa que nos faz falta todo dia é se nós ficar um dia sem meditar nesta palavra, nós sentimos falta, parece que nós estamos pecando contra Deus. É isso que nos faz falta cada dia, é cada dia mais buscar a presença, a presença, a presença. A presença dele é tudo na minha vida, na tua vida. A presença dele é tudo no meu dia a dia, no teu dia a dia. O próprio Davi falou em Salmo 51: Senhor, pode arrancar tudo de mim, tira o palácio, tira a riqueza, tira o ouro, tira o bronze, tira a prata, só não me tire de mim a tua presença, não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito, porque Davi sabia o que Jesus falou em João 15, no versículo 5: sem mim nada podereis fazer, sem ele não podemos nada, não somos nada, somos apenas crentes vazios, mas com eles nós falamos que nem Paulo fala: tudo posso naquele que nos fortalece. E Jeremias alerta o povo que o povo ia ser levado cativo por causa da desobediência a Deus. E agora a promessa se cumpre. Só que o próprio Deus falou pela boca de Jeremias que após 70 anos Deus ia trazer novamente este povo. Agora vamos entrar no livro de Ezequiel, aleluias, porque a primeira leva, o primeiro sitiada de Nabucodonosor foi em 597 antes de Cristo. E a primeira vez que Nabucodonosor sitia o
povo na primeira levada. Ele leva, aleluia, sacerdotes e os familiares e mais 10.000, e ali junto deles está, aleluia, o profeta Ezequiel, filho de Buzi, que era sacerdote nesta época, aquele que ainda, aleluia, Ezequiel não exercia a função de sacerdote, porque por alguns estudos ainda não competia, tinha completado os seus 30 anos. Então, aleluia, Ezequiel é levado mais ou menos com 20 e poucos anos para ser cativo, para ser escravo na Babilônia. Agora ele está à beira do rio Quebar, pregando a palavra. Na corte está Daniel, e lá em Judá fica Jeremias. Deus agora tem esses 3 homens de Deus. Agora, na primeira remessa de Ezequiel, Deus vai trazer visões a Ezequiel, e Deus vai mandar Ezequiel pregar ao povo. Só que Deus, ele já alerta Ezequiel, falando: Ezequiel, eu vou te colocar no meio de serpentes e no meio de escorpiões, mas fique tranquilo, eu vou cuidar de ti, eu vou te sustentar, e eu vou ser contigo em tudo quanto tu falar. Deus manda Ezequiel comer o rolo, para Ezequiel falar só aquilo que é divino e nada mais que isso. Agora Ezequiel é preparado para apregoar a palavra como uma sentinela e uma atalaia diante deste povo. Ezequiel começa agora a pregar duramente, porque aqui foi a primeira vez que foi levado o povo, aleluia, logo após 11 anos, Nabucodonosor sitia novamente, e nesta segunda levada, aleluia, ele destrói todo o templo que Salomão construiu e leva mais um povo para ser escravo. E Ezequiel, aqui no começo, ele está pregando duramente ao povo, e o povo não está dando crédito, porque o povo sentiu que pela boca de Jeremias tudo que Deus tinha falado é verdade. Tanto que no Salmo 137 a Bíblia vai falar que o povo que estava na Babilônia estava chorando, estava lamentando, tanto que eles não conseguiam mais nem cantar, nem louvar. Penduraram as suas harpas e os seus salgueiros e estavam lamentando. Os de lá pediam, cantam, tocam algo. Eles falavam como tocar, como cantar nesta situação, mas esta situação só aconteceu por causa da desobediência do povo. Agora, 4 anos depois, novamente Nabucodonosor sitia e leva agora mais um povo, aleluia, cativo para a Babilônia. Agora Deus vai começar a levantar Ezequiel no capítulo 36 e para cumprir com a sua promessa, porque pela boca de Jeremias Deus falou: eles vão ser levados presos, vão ser levados cativo, vão ser levados escravos, mas após 70 anos eu o trazerei de volta para as vossas terras, e não mais sofrerão, não mais passarão fome. E Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete, e Deus é o Deus do de repente. Deus chega na hora que a gente menos espera. Tem na Bíblia isso? Tem sim. Em Atos capítulo 16, do versículo 23 ao versículo 25, a Bíblia fala que Paulo e Silas estão na prisão, cantando louvores e orando a Deus. E a Bíblia vai falar no versículo 25, de repente sobreveio um terremoto. A gente sabe que hoje muitos terremotos acontecem através das placas tectônicas que ali se cruzam, que ali se deslizam ou se batem uma na outra, confundindo o sistema geológico, e ali se forma alguns terremotos. Só que este terremoto de Atos capítulo 16, ele é diferente. Ele está vindo do alto, sobreveio, está vindo de uma forma ao qual Deus está trazendo libertação, salvação para quem está adorando a Ele. Deus é o Deus do de repente. Enquanto Paulo e Silas estão adorando,
acorrentado a mão, acorrentado o pé. E Deus, aleluia, manda um sobrevenho de repente sobre aquela prisão e começa a tremer tudo através de um terremoto, porque Deus, ele faz da forma que ele quer. Deus não precisa pedir conselho a ninguém. E se Deus tiver que mandar um terremoto ou fazer um reboliço na humanidade para te dar vitória, para te dar cura, ele faz, porque é Deus que faz. Não precisa pedir opinião de presidente, de governador. É ele que manda em tudo. Ele fala e tudo lhe obedece. Ele fala e tudo tem que lhe obedecer, porque nele há todo o poder, há toda a glória, nele há toda a existência. Ele é o único Deus a ser adorado por nós, e nós sabemos que o que ele fala, ele promete. Enquanto Paulo e Silas estão adorando, o de repente de Deus chegou dentro daquela prisão, trouxe libertação, trouxe salvação, e quem prendeu e quem jogou eles adentro tiveram que chegar na frente e pedir perdão, porque ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, ai daquele que se levantar contra aquele que Deus chamou, ai daquele que querer impedir ou excluir daquele que Deus tem ungido, porque quem Deus ungiu está ungido, quem Deus chamou e escolheu, não há ninguém na terra que possa impedir aquilo que Deus quer fazer através de você. E Deus ainda quer realizar muitas coisas através de você, mas você tem que querer. Então queira, que Deus tem algo grande ainda a fazer através de você. E no capítulo 36, Deus, ele faz esta promessa a Ezequiel de restauração ao povo. E agora no capítulo 37, Ezequiel vai ser levado a uma visão no meio de um vale de ossos secos, sequíssimos, porque Deus, ele conhece aquilo que o povo necessita e aquilo que o povo está falando. E o povo falava para si mesmo: estamos mortos, estamos sem esperança, estamos como osso sequíssimo. Não tinham mais força para pregar, não tinham mais força para louvar. Oravam, assim como Daniel orava, abria a janela, abria a porta em direção a Jerusalém, pedindo a Deus misericórdia para retornarem para aquele lugar. Mas chegava na hora de trazer uma palavra de conforto, eles não tinham, porque eles estavam angustiados. A alma estava ferida, a alma estava doendo, o coração estava apertado, eles não tinham motivação nenhuma para pregar, para louvar mais. Mas havia uma promessa sobre a vida deles. Havia uma promessa de restauração. Havia uma promessa que foi feita para aquele que não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou está dito. Este povo estava se lamentando: estamos como osso sequíssimo, estamos sem esperança, estamos sem força, não há mais o que fazer. Só que Deus pega o profeta e vai levar ele no meio do vale e vai falar a Ezequiel: porventura poderão reviver esses ossos. Ezequiel está no meio de um vale cheio de ossos, não tem árvores, não tem beleza. Ezequiel está no meio agora de uma visão também extremamente dolorosa, porque ali é só ossos. Ezequiel olha aquela situação, ele fala: Deus, eu não sei, mas tu sabes, tu sabes. Ezequiel, reconhecendo a soberania e o poder e a majestade de Deus, ele fala: Deus, tu sabes, porque tu podes todas as coisas. E quando Ezequiel transmite essa palavra a Deus, Deus fala: Ezequiel, então profetiza, Ezequiel. E Ezequiel agora vai trazer uma mensagem linda. Ezequiel vai falar: enquanto eu
profetizava, Ezequiel começou a ver ruídos, a ver ossos se juntar com osso, a ver vir carne, vir pele, vir nervo. Ezequiel falava, enquanto eu profetizava, Ezequiel falava, enquanto eu estava abrindo a minha boca naquilo que Deus mandou, Deus estava agindo, Deus estava fazendo, Deus estava concluindo. Aleluias, irmãos, eu recebo às vezes muitas mensagens, aleluia. Tem pessoas que hoje só querem depender de oração de irmãos, mas aleluia, eu sempre falo de uma mensagem que está em Marcos capítulo 5, no versículo de número 23. Havia uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, estava no último, a Bíblia fala, não tinha mais o que fazer, foi enganada pela medicina, mas teve um dia que ela ouviu falar que haveria um culto, porque Jesus gostava era de culto de rua, de evangelismo. Ela ficou sabendo que na rua perto aonde ele estava, Jesus ia passar fazendo culto, pregando a palavra, e a multidão estava com Jesus. E quando ela soube que Jesus ia passar por ali, ela não perdeu a oportunidade. Ela falou, eu vou lá, eu não vou perder este culto, eu vou neste culto, e eu tenho a certeza, eu estou indo enferma, mas eu não vou voltar da mesma forma que eu vou chegar lá. Eu tenho certeza, porque a palavra fala que ele não tem prazer de despedir ninguém da mesma forma que entrou. Ela falou para si mesma, eu vou no culto, eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Eu falo sempre esta mensagem para as pessoas, eu falo, irmão, irmã, seja profeta para si mesma. Se está enferma, não aceita. Se está na dificuldade, não aceita. Fala, Deus, eu vim aqui falar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Ela foi para o culto, tocou em Jesus, o sangue estancou. Jesus falou, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. E aqui é algo interessante. Eu já vou encerrar. Alguém tocou em mim. Só que, irmãos, se você vem para o culto apenas por vir, você não vai receber nada do céu. O céu não vai ter prazer em derramar nada sobre a tua vida. Mas eu já estou bem. Por quê? De Jesus saiu o poder. E quem estava do lado não prestou atenção. Jesus falou, alguém me tocou. Aí os discípulos, Senhor, aí a multidão te apertando. Estavam só por estar. Não estavam focados. Não estavam com os olhos elevados para o Senhor. Porque Jesus falou, de mim saiu o poder. E se de Jesus saiu o poder, aquela multidão toda era para ter sentido. Mas só que teve só uma que falou, eu não vou lá atrás de bênçãos material, eu quero é que Jesus toca naquilo que eu mais necessito. Eu não aceito mais viver com esta enfermidade na minha vida. Alguém foi lá atrás de Jesus, alguém foi lá reconhecendo a soberania de Jesus, alguém foi lá reconhecendo que Jesus tem o poder para fazer tudo. E este alguém, quando foi tocada, e Jesus falou, alguém me tocou. A mulher estava lá desesperada, talvez porque nós sabemos que pela lei levítica todo mundo que era tido como imundo, se tocasse em alguém também, esta pessoa era tida como imunda e tinha que ficar 7 dias separada. Esta mulher talvez pensava isso, o que eu fiz? Eu fui curada, mas será que Jesus se jujou? Mas não sabia ela, todo imundo, todo sujo que chega até Jesus, ele purifica, ele limpa, ele deixa
lindo, Ele deixa linda, porque Jesus é aquele que purifica, limpa de todo pecado. Ela pensava com ela, o que aconteceu agora? Jesus chega até ela e fala: Senhor, eu toquei em ti. Ela conta a sua história para Jesus, porque a única enfermidade que tinha na vida daquela mulher não era apenas o fluxo que saía de sangue da vida dela, era a angústia, a solidez, era a depressão, tudo de ruim estava na vida daquela mulher. Mas Jesus é aquele que limpa por completo. Jesus não faz a obra por incompleto. Ela falou: mulher, tu foi curada do fluxo, mas eu vou fazer a obra por completo. Eu vou lançar uma palavra sobre você: vai-te em paz, e a tua fé te salvou. Quando Jesus está falando isso, Jesus está limpando ela por completo, porque Deus é Deus de obras completas. Ele não faz nada pela metade, Ele faz tudo por completo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Profetiza, profetizei. E enquanto eu profetizava, houve-se um ruído, começou a juntar osso no osso. É aquele Deus que coloca as coisas no lugar, no seu devido lugar. Se tiver alguma coisa fora do lugar, confia em Deus, porque Deus, Ele tem prazer de deixar as coisas tudo em ordem. Enquanto profetizava, osso se juntava no osso, teve carne, teve pele e teve nervos, mas ainda faltava o fôlego de vida. Deus fala: Ezequiel profetiza. Ezequiel profetiza: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Enquanto eu profetizava, então houve neles, aleluia, o Espírito de vida. Deus olha para o exército e Deus fala: Ezequiel, este é o povo ao qual está lá oprimido, ao qual está lá sem esperança. Este é o povo ao qual está lá lamentando. Eu vou os levantar da sepultura novamente, eu vou restaurar as suas vidas, vou restaurar as suas famílias, vou restaurar as suas casas, e jamais sofrerão novamente. E Deus falou no 36: eu não vou fazer isso porque eles merecem, mas eu vou fazer isso por amor que eu tenho por eles. Deus é Deus de obras completas. Ezequiel, este é o meu povo. Eles estão tristes, estão angustiados, não querem mais tocar harpa, não querem mais pegar no salgueiro, mas eu, o Deus, levantei com a minha promessa que eu tinha feito logo após 70 anos. Vou levar este povo novamente, vou os levantar com poder, com glória e com unção. Tanto que lá na frente, quando estão construindo o templo e está construído, alguém brada e fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque quando Deus promete, quando Deus estabelece algo sobre o seu povo, sobre uma pessoa, sobre um ministério, Deus, Ele é fiel para cumprir em cada vida. Então creia nas promessas de Deus, não murmure, não questione, espere, e porque no tempo certo Deus irá concluir na tua vida. Talvez, pastor, eu esteja assim, me sentindo no meio deste vale e sem esperança, nada dá certo na minha vida. É porque Deus está preparando um cenário de vitória para você caminhar. Deus está preparando um cenário do extraordinário acontecer na tua vida, pastor. Eu estou me sentindo como Mefibosete na terra de Lodebar, terra do nunca, terra do nada. Mas quando o rei olhar para você, se lembrar de você, ele vai te levantar, você vai sentar com o rei, você vai comer na mesa do rei, e Deus vai te dar vitória. Então continue firme, e por mais que esteja machucando, por mais que esteja doendo, não largue Deus por nada, porque a hora que Deus te honrar, a hora que Deus te aprovar, a hora que Deus aprovar o teu ministério, você vai ver o que Deus irá fazer na tua história. Será coisa grande, e a promessa é essa: eu estarei convosco até consumação
tribulação do século, e as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Então Deus irá fazer tudo o que Ele tem te prometido, mas assim, se você não olhar para trás e continuar olhando para Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há salvação a não ser nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continue firme, passando pela prova, dando glória a Deus. Eu creio que ainda Deus vai fazer coisas grandes. Estamos vivendo a palavra de Deus. Nos últimos dias o amor de muitos iam se esfriar. Está acontecendo, mas nós que estamos firmes, vamos continuar firme nos caminhos do Senhor, sabendo que o tempo é curto e Jesus logo voltará para buscar a sua igreja. Tem muitos ossos sequíssimos que estão aí mortos pela depressão, mortos pela opressão, mortos porque não tem mais força para voltar para a igreja. Mas em nome de Jesus, através das nossas lágrimas, através da nossa adoração, através da nossa oração, através da nossa insistência, Deus vai trazer de volta, Deus vai salvar ainda muitas almas através de você. Abre a tua boca aonde você estiver, porque hoje tem muitos crentes envergonhados, tem vergonha de falar que é crente no ônibus, no shopping, seja lá aonde for. Não, somos crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sabendo da onde Ele nos tirou e sabendo para onde Ele vai nos levar o dia que Ele vir. E o dia se aproxima. Continua firme, continua constante, sabendo que a obra de vossas mãos não é em vão. Deus ainda neste pouco tempo que resta, Ele conta comigo e com você para realizar ainda o que Ele quer fazer nesta terra. E eu creio que ainda Deus quer fazer coisas grandes. Deus ainda quer usar as tuas mãos e a tua boca para ser profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não acredito em mim mesmo. Não, nunca fale isso para Deus. Acredita no teu potencial. Acredita que Deus pode fazer através de você. Acredita que se você profetizar, porque Deus não fez as tuas mãos para ser qualquer uma, não. Eu sempre olho para a palma das minhas mãos e falo: Deus, tu fez as minhas mãos para ser próspera, tu fez as minhas mãos para ser abençoador. Deus, eu não preciso e não posso ter ouro e nem ter prata, mas eu sei que em apenas uma oração, se o enfermo ser curado, eu em apenas um culto, uma alma se render ao Senhor, isto já basta. Isto já é, aleluia, uma maravilha para todo tipo de crente acontecer. Então, irmãos, Deus, Ele quer usar muita gente, mas muita gente está muito tímido na obra do Senhor. Te coloca à disposição do reino para você ver o que Deus irá fazer através de você. Pastor, é que eu tenho medo de evangelizar. Se você morasse aonde eu morei, fazer 3 anos que eu moro em Alagoas, no Rio Grande do Sul, para você sair para evangelizar não é fácil, não. Eu morei num lugar, cuidei de uma obra há 3 anos, numa cidade pequena, aonde 93% eram católicos fanáticos. Aleluia. Eu fui corrido de facão, já colocaram um pitbull para correr atrás de mim, porque eu convidava para ir para a igreja, falavam de Jesus e lá eles não aceitavam em Jesus. Eu cuidei outra igreja que, aleluia, o Rio Grande do Sul é pior que Bahia em termos de macumbaria, em termos de feitiçaria. Aleluia. Uma certa vez uma mãe de santo me confrontou e eu fiquei quieto, não falei nada. E quando, aleluia, eu comecei a cuidar de uma obra, e nesta obra um dia ela chegou lá, ela, aleluia, se juntou com um rapaz que ia visitar a igreja, e um certo dia ela chegou na igreja, sentou bem no fundo, ficou toda caladinha. E quando acabou o culto, eu fui falar com ela. Ela falou: pastor, gostei da igreja e vou voltar aqui. No outro dia, isto era num sábado, no domingo ela voltou, ela me convidou: pastor, vamos lá na minha casa. Isto foi em 2021. Eu falei: eu fui lá. Ela preparou um café, ela preparou ali um lanche, e logo após o lanche ela falou: pastor, eu vou te
te dar aqui todos os meus guias, todas as minhas roupas de Pomba Gira e de Maria Padilha, e quero que o Senhor queime, porque eu não quero mais servir eu não quero servir mais a esses demônios. A partir de hoje eu quero ser crente, eu quero testemunhar sobre Jesus, porque se eu tivesse confrontado ela, quando ela me confrontou, ela nunca ia botar os pés na igreja que eu estava cuidando, mas eu fiquei calado e falei: Deus, ela confrontou a mim, mas eu sei que um dia ela vai pedir perdão. Eu não sei da forma que vai ser, mas eu sei que o Senhor vai preparar o cenário. E Deus preparou o quê? Salvação da vida dela. Queimemos aquelas roupas que ficou com a mais de 2 horas para queimar os guias. O diabo se levantou, se manifestou nela, ela foi liberta, e até hoje eu vejo nas redes sociais ela servindo a Deus, porque Deus é Deus que quer fazer obras grandes através de você. Nunca murmure, nunca questione. Deus ainda vai salvar muitos macumbeiros, muitos traficantes. Deus ainda vai fazer coisas grandes através da tua vida, através da tua evangelização, através da palavra que Ele colocou na tua boca. Então nunca deixe de falar deste Deus, porque Deus é Deus de obras completas. Aleluia. Até aqui Jesus falou. Eu agradeço a Deus esta rica oportunidade em nome de Jesus.